Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 42 de Isaías apresenta a profecia do servo do Senhor, aquele que traria justiça, luz e esperança às nações. Esses versículos destacam a compaixão, a fidelidade e o propósito divino em restaurar e redimir o povo, revelando o caráter misericordioso e justo de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Isaías 42 do livro de Isaías da Bíblia. O servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. 2 Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. 3 Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. 4 Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. 5 É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. 6 Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. 7 Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. 8 Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. 9 Vejam. As profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Breve análise textual e voltaremos à leitura. A seguir, apresento uma explicação completa, direta e teologicamente precisa de Isaías 42, 1-9, o famoso texto do servo do Senhor, uma das profecias messiânicas mais importantes do Antigo Testamento. Visão geral. Isaías 42 introduz o primeiro dos 4 cânticos do servo, apresentados entre Isaías 42 e 53. O servo do Senhor aqui é uma figura única, com características divinamente concedidas, chamada para trazer justiça, restauração e luz às nações. A interpretação histórica e teológica aponta este servo como o Messias, cumprido em Jesus Cristo, confirmado nos Evangelhos, especialmente Mateus 12, 18, 21, um libertador universal, não apenas de Israel, um agente da aliança e luz para os gentios. Primeiro, a apresentação do servo, versículo 1. Eis o meu servo, meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito. Aqui, Deus anuncia publicamente seu servo. Principais elementos. Marca de seleção meu servo. Indica missão, submissão voluntária e tarefa divinamente delegada. Marca de seleção meu escolhido. Significa selecionado soberanamente por Deus. Único para essa função. Marca de seleção em quem tenho prazer. Expressa aprovação divina total. Conexão com Mateus 3,17. Este é o meu filho amado. Relacionamento íntimo com Deus. Marca de seleção, porei nele o meu espírito. Indica capacitação divina. Autoridade espiritual. Liderança guiada plenamente pelo Espírito Santo. Marca de seleção, ele trará justiça às nações. O propósito do servo é estabelecer ordem, retidão e julgamento verdadeiro no mundo inteiro. Não é um libertador local, é global. Segundo, o estilo de ministério do servo, versículos 2, 3. Não gritará, não quebrará o caniço rachado. A descrição revela o caráter do Messias.
Marca de seleção: ele não será agressivo ou barulhento. Versículo 2. Não busca popularidade. Não impõe autoridade pela força. Não é um agitador político. É um reinado manso, sereno, firmado na verdade. Marca de seleção: ele trata os fracos com compaixão. Versículo 3. Caniço rachado e pavio fumegante são metáforas de pessoas frágeis, cansadas, emocionalmente quase quebradas, espiritualmente no limite. O servo não destrói esses, ele restaura. Marca de seleção: com fidelidade fará justiça. Literalmente, ele trará justiça sem distorção. Terceiro, perseverança invencível do servo. Versículo 4. Não mostrará fraqueza nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça. Indica determinação absoluta, resistência às adversidades, missão que será concluída sem falha. Marca de seleção: em sua lei as ilhas porão sua esperança. Ilhas igual povos distantes, gentios. O que significa? A esperança global estará fundamentada na instrução, lei, do servo. O Messias será a única referência moral e espiritual legítima para as nações. Quarto, Deus apresenta sua autoridade por trás do servo. Versículo 5. É o que diz Deus, o Criador dos céus. Antes de continuar, Deus reafirma sua identidade como Criador, sua soberania sobre a vida, seu poder absoluto. O motivo é claro: o servo age como extensão da vontade de Deus na história. Quinto, a missão do servo definida por Deus. Versículos 6 e 7. Eu o chamei, segurarei sua mão, farei de você aliança e luz para os gentios. Aqui estão as funções centrais do servo. Primeira, chamado à justiça. Não é um líder político comum, é um agente da justiça divina. Segunda, sustentado por Deus. Deus garante proteção, poder, provisão. Terceira, aliança do povo, Israel. O servo é o mediador da nova aliança entre Deus e seu povo. Quarta, luz para os gentios. Revolucionário. Significa que o Messias atingirá todas as nações, trará revelação, libertará da ignorância espiritual. Quinta, abrir os olhos dos cegos. Interpretado. Literal, curas de Jesus. Espiritual, tirar pessoas das trevas para a luz. Sexta, libertar cativos e presos da escuridão. Imagem espiritual e social. Libertação do pecado. Cura interior. Fim da opressão. Libertação messiânica total. Este verso é diretamente ecoado em Lucas 4:18-19, quando Jesus lê Isaías e diz: Hoje se cumpriu esta escritura. Sexto, exclusividade de Deus. Versículo 8. Eu sou o Senhor, não darei minha glória a outro. Refuta. Idolatria. Rivais espirituais. Ídolos nacionais. Significa: o servo é totalmente subordinado ao Deus vivo. O servo não é outro Deus, mas seu representante. Toda glória pertence a Deus, não a imagens. Sétimo, Deus anuncia o cumprimento profético. Versículo 9. As profecias antigas aconteceram, novas eu anuncio. O ponto central. Deus cumpre o que promete. Deus revela antes de realizar. Ele controla o futuro. E o novo que ele anuncia. A era messiânica. A salvação universal. O servo como libertador e restaurador. Resumo teológico do trecho. Isaías 42:1-9 descreve: primeira, o servo escolhido por Deus, o Messias. Segunda, seu caráter manso, porém justo e poderoso. Terceira, sua missão universal, Israel mais nações. Quarta, sua obra de cura, libertação e luz espiritual. Quinta, a autoridade inquestionável de Deus por trás de tudo. Sexta, a certeza da realização profética. Identificação do servo. Com base na linguagem de Isaías e nas referências do Novo Testamento, o servo é o Messias Jesus Cristo.
Mateus 12, 18, 21 cita diretamente Isaías 42 e afirma: Cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías, eis o meu servo. Voltamos a ler. Um cântico de louvor ao Senhor. 10 Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar, e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes. 11 Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes. 12 Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. 13 O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. 14 Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. 15 Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação, tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. 16 Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. 17 Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Israel é cego e surdo. 18 Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. 19 Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? 20 Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção, seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. 21 Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. 22 Mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. 23 Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? 24 Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado. Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. 25 De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu e, ainda assim, não o levaram a sério. Análise textual. A seguir, apresento uma explicação completa e precisa da continuação de Isaías 42, versículos 10-25, a segunda parte do capítulo, que complementa o cântico do servo revelando o impacto da obra do servo, louvor universal. O juízo de Deus sobre os inimigos. A cegueira espiritual de Israel. E a razão de seu sofrimento histórico. Essa seção funciona como um contraste. Versículos 1-9, a missão perfeita do servo. Versículos 10-25, a resposta do mundo e o estado espiritual do povo. Isaías 42, 10-25, explicação completa primeiro, a canção de louvor ao Senhor que age através do servo. Versículos 10-12. Cantem ao Senhor um cântico novo. O termo cântico novo indica uma obra inédita de Deus, uma intervenção salvadora sem precedentes, algo que renova a história. Esse cântico está ligado ao que o servo realizará, versículos 1-9. Desde os confins da terra, ilhas, cidades, desertos, penhascos. A linguagem é global, a salvação do servo não é local, mas universal. Povos remotos serão alcançados e convocados a louvar. O louvor é resposta à intervenção divina. Deus revela seu braço, intervenção poderosa, e as nações respondem com adoração. Segundo, Deus entra em cena com poder guerreiro, versículos 13 e 15. O Senhor marchará como guerreiro. Aqui a imagem muda da do servo manso para a de Deus poderoso combatendo. Marca de seleção como guerreiro, com zelo, gritará, mostrará seu poder. Significa: Deus intervém na história com força invencível. Derrota inimigos espirituais e políticos. Estabelece justiça.
Marca de seleção: tornarei montes e colinas desolados, secarei vegetação, rios, lagoas. Esse é o poder soberano de Deus sobre criação e nações. Deus destrói estruturas injustas, desmonta poderes arrogantes, arrasa a confiança dos ímpios em suas fortalezas. Terceiro, a promessa de condução aos cegos, versículo 16. Conduzirei os cegos por caminhos que não conheciam. Essa parte se conecta ao tema do servo. Marca de seleção: cegos igual. Pessoas espiritualmente desorientadas. Povos sem revelação. Israel em sua cegueira. Marca de seleção: Deus promete. Direção. Iluminação. Transformação da realidade. Trevas em luz, rugosidades em planos. Marca de seleção: a promessa é irreversível. Não os abandonarei. Essa linguagem reaparece em Isaías 35 e 40. Quarto, a derrota total dos idólatras, versículo 17. Retrocederão envergonhados os que confiam em ídolos. Contraste direto. O servo do Senhor traz luz. Os ídolos trazem vergonha e confusão. Este verso compara a intervenção verdadeira de Deus com a nulidade absoluta dos deuses feitos por mãos humanas. Quinto, a acusação contra Israel, o servo cego, versículos 18 e 22. Agora Deus volta-se a Israel, chamado servo em outro sentido, não o servo messiânico, mas o povo que tinha missão, mas falhou. Marca de seleção: ouçam, vocês que são surdos, vejam, vocês que são cegos. Israel, que deveria ser luz para as nações, Êxodo 19:06, tornou-se incapaz de ouvir a voz de Deus, cego à sua obra, insensível à sua missão. Marca de seleção: quem é cego como meu servo? Versículo 19. Esse servo não é o servo messiânico, perfeito, mas o servo nacional, o povo eleito. A crítica é dura. Israel foi chamado para testemunhar. Recebeu revelações, leis, profetas. Viu milagres. Mas continuou espiritualmente cego. Por isso, muito embora você veja muitas coisas, não as observa. Embora ouça, não escuta. Sexto, Deus queria exaltar Israel, mas Israel recusou. Versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Significa: Deus deu a Israel sua lei para ser honrada, para que o povo fosse referência ética, espiritual e moral no mundo. Mas Israel não valorizou a lei, rejeitou-a. Sétimo, consequência da desobediência, disciplina e sofrimento, versículos 22 e 25, marca de seleção: este é um povo roubado e saqueado, presas em cavernas, presas em calabouços, versículo 22. Descrição das consequências: invasões estrangeiras, deportações, perdas militares, humilhações históricas, como invasão assíria, destruição babilônica, exílios sucessivos. Marca de seleção mais grave: nenhum deles grita por socorro. Versículo 22. Israel sofre disciplina, mas nem procura retorno a Deus. A causa do sofrimento, versículo 24. Foi o Senhor, contra quem pecamos. Deus entregou o povo ao juízo por causa de idolatria, injustiça, rebeldia crônica, rejeição da aliança, mas não por maldade divina, e sim por justiça e correção. A resposta de Israel, versículo 25. Ele derramou sobre eles seu furor, mas mesmo assim não compreenderam, não deram atenção. O povo sofreu juízo divino, destruição, disciplina, mas não aprendeu, não retornou ao Senhor, não reconheceu sua própria cegueira. Essa seção prepara o caminho para o capítulo 43, onde Deus promete redenção e restauração, apesar da cegueira do povo. Resumo teológico da segunda parte do capítulo. Isaías 42, 10, 25 divide-se assim. Primeiro, louvor universal pela obra do servo, versículos 10, 12. A salvação alcança todas as nações. Segundo,
Deus intervém como guerreiro, versículos 13 e 15. Juízo contra poderes injustos. Terceiro, Deus conduz os cegos à luz, versículo 16. Tema messiânico e restaurador. Quarto, idólatras serão envergonhados, versículo 17. Contraste com a verdadeira obra de Deus. Quinto, Israel é um servo cego e surdo, versículos 18 e 22. O povo falhou em sua missão espiritual. Sexto, Deus deu a lei com propósito glorioso, versículo 21. Mas Israel não respondeu. Sétimo, o sofrimento veio por causa da desobediência, versículos 23 e 25. Disciplina divina que, ainda assim, o povo não entendeu. Essa sessão prepara a revelação poderosa de Isaías 43, a redenção gratuita, o amor imutável de Deus e o novo êxodo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!